Golaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta segunda-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. E quem for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? Ó, daqui a pouquinho a bola rola entre Vasco da Gama e Bragantino ou Bragantino e Vasco e você pode fazer sua aposta lá na 1xBet. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado, clicando lá e se cadastrando usando o nosso cupom promocional que é a palavra futebolaço com conteúdo e no final eles dobram seu primeiro depósito. A 1xBet é o maior site de apostas do mundo. Paga rápido e paga muito bem. Além de apostar e se divertir, vocês ajudam demais aqui o meu trabalho. Se vocês gostam do canal do Dieguinho, quer ver esse canal continuar de pé, dá essa moral, faça sua aposta lá pela 1xBet. Mas tem que ser pelo nosso link, que tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado, para eles saberem que vocês estão vindo aqui do canal Futebolaço, beleza? Além do jogo do Vasco às 9, tem Palmeiras e Cruzeiro às 7 horas. São jogos para vocês apostarem hoje. Bom, galera, dito isso, vamos às boas notícias. A rodada foi quase perfeita, mas tem uma notícia muito boa. Podemos sim ter uma rodada perfeita com a vitória do Vasco, porque a rodada perfeita é a qual você consegue tirar 3 pontos de diferença ou abrir 3 pontos para um concorrente. E essa oportunidade rara se abriu. Se o Vasco venceu o Bragantino hoje, lá em Bragança, o Vasco vai tirar numa única rodada 3 pontos do primeiro time fora da zona. E eu vou explicar a vocês essa situação. Primeiro, vamos aqui aos jogos deste domingo. No sábado, o Botafogo já tinha vencido o Inter por 3-1. Ontem, o Galo venceu o Bahia por 1-0. Resultado muito bom pra gente. E diria que foi muito bom duplamente. Sabe por causa de quê? Se o Galo perde esse jogo, ele ficava com 24 pontos. O Galo iniciaria a rodada a 6 pontos do primeiro time fora da zona, ou seja, ele jogaria com o Vasco, que está tentando vir numa arrancada, que poderia começar já a ser um concorrente direto do Galo, olhando para a zona de rebaixamento. Essa vitória do Galo jogou o Galo para 27 pontos e fez com que ele desse uma mini respirada no campeonato. Hoje eles estão a 9 pontos do Santos, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, tá? Então, esse foi o fator positivo. E o principal, óbvio, que o Bahia perdeu. E o Bahia é hoje o primeiro time fora da zona com 18 pontos. Se o Vasco ganhar, ele sai de 12 para 15 e fica a 3 pontos do Santos. E todos os nossos concorrentes... todos os nossos concorrentes na rodada já jogaram, tá? Outro resultado que aconteceu ontem foi a vitória do Corinthians sobre o Curitiba, né? No pior dos cenários ali, como eu acredito que o Corinthians não é um time que vai lutar contra rebaixamento, eu preferiria, se tivesse que escolher um vencedor, a vitória do Corinthians ao invés da vitória do Curitiba. E o Curitiba largou na frente, o Curitiba estava ganhando por 1-0, se confirma, eles pulariam para 17 pontos, e essa derrota do Curitiba faz com que, em caso de vitória hoje, a gente ganhe mais uma posição na tabela, ultrapassando o Curitiba, tá? Melhor dos cenários seria um empate, mas não foi tão ruim esse resultado, não. O Grêmio venceu o Fluminense por 2-1, e esse jogo aqui era muito importante, mas acabou acontecendo a vitória do Goiás sobre o América fora de casa. O América está afundado na lanterna com 10 pontos, e o Goiás vem numa arrancada forte. O Goiás saltou para 22 pontos. Nos 5 últimos jogos, o Goiás tem 3 vitórias e 2 empates. Se o América vence o jogo, ele empurrava a gente para a lanterna, ficaria com 13 pontos, mas o Goiás ficaria com 19. Você teria 2 equipes fora da zona de rebaixamento próxima, o Bahia com 18 e o Goiás com 19. E aí a rodada finalizou com chave de ouro pra gente, Flamengo e São Paulo 1-1, mas o jogo é esse aqui, ó. O primeiro tempo de Fortaleza e Santos foi 0-0, e aí com esse empate estava aumentando a gordura para o primeiro time fora da zona para mais um ponto. De 6 estava saltando para 7, porque o Santos empatando iria a 19. Mas no segundo tempo, Fortaleza atropelou o Santos e meteu um 4-0, fazendo com que o Santos se mantivesse com 18 pontos, mesma pontuação do Bahia, que é o primeiro time fora da zona. No pior dos cenários, se o Vasco perder hoje, a gente fecha a rodada com a mesma pontuação do primeiro time fora da zona antes da rodada começar. Se a gente empatar, a gente tira um pontinho na rodada. De 6 cai para 5. Se vencermos, cai de 6 para 6 pontos. A gente não pode perder esse jogo hoje.
No ruim, o empate, a gente tira um pontinho, lembrando que o jogo é extremamente difícil e lembrando que não perder traz confiança. A gente passaria 2 rodadas sem perder e podendo vencer o Galo na próxima rodada e para uma sequência de 3 jogos sem derrota. É fundamental o Vasco por algumas rodadas não perder. Se não der para ganhar, pelo menos que ele consiga empatar o jogo. Então a rodada foi bastante positiva pra gente. Não foi perfeita, porque teve alguns resultados que poderiam ter sido melhores, mas dentro do ponto de vista de que rodada perfeita é quando você tira 3 pontos ou coloca 3 pontos a mais para o seu concorrente, a rodada pode ser perfeita. Basta o Vasco ganhar logo mais. Lembrando que o Red Bull Bragantino, se vencer, assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. No Brasileiro, nos últimos 5 jogos, a campanha do Bragantino são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E se você pegar o recorte dos últimos 4 jogos, são 1 empate, na verdade 2 empates e 2 vitórias, porque o jogo com o América Mineiro do meio de semana, que eles foram eliminados nas oitavas de final, foi para os pênaltis. O jogo foi 1-1, foi 3-3 e foi para as penalidades máximas e nos pênaltis eles foram eliminados para o América Mineiro, tá? O Sacha saiu sentindo um desconforto na coxa, mas deve jogar. Ele ainda é dúvida para a partida, mas existe confiança lá em Bragança que ele possa atuar. Eu vou trazer para vocês agora as prováveis escalações do Vasco e do Red Bull. O Red Bull tem muito jogador fora por contusão, suspensão, lesão, mas jogadores que já saíram do time há algum tempo. O time que vai a campo é mais ou menos a base dos últimos jogos mesmo. O Vasco deve ir a campo com Léo Jardim, Bambu, Medel, Léo e Piton. Uma linha de 4 com o Robson sendo mantido na lateral direita. Tripé de meio de campo com a possibilidade de termos Jair, Marlon Gomes e Paulinho, tá? Esse é o provável meio de campo do Vasco. Lembrando que o Praxedes está fora, tá? O Praxedes pertence ao Red Bull e está emprestado ao Vasco. Se confirmar essa escalação, 2 mexidas no meio. O Zé Gabriel sai do time, o Jair faz o primeiro volante e o Marlon Gomes ganha a vaga do Praxedes. E o trio de ataque repetido, Orelhano na direita, Peck na esquerda e Sebastião Ferreira no ataque. A tendência é que o Verratti entre na segunda etapa, tá bom? Pelo menos é o approach aqui do GE. Lembrando que o técnico Ramon Dias tem surpreendido muito, né? A imprensa tem ido numa linha de uma direção e chega o dia do jogo, ele bota um time completamente diferente. Lembrando que o Vasco tem vários jogadores pendurados, tomando amarelo, não enfrenta um Atlético Mineiro. Léo, zagueiro, Jair, Matheus Carvalho, Luco Orediano, Figueiredo e Ryan. Tá? Aproveitando, falando de Ryan, o Ryan não foi relacionado de novo para o jogo do Vasco hoje e o Rossi também não. Tá? Eu vou trazer para vocês aqui agora a lista de relacionados do Vasco para a partida em ordem alfabética. Alex Teixeira, Barros, Capasso, Eric Marcos, Figueiredo, Peck. Galarza, Ivan, Jair. Léo Jardim. Luco Orediano, Piton, Maicon, Marlon Gomes, Medel. Paulinho, Puma Rodrigues, Robson, Sebastião Ferreira, Serginho, Vegete e Zé Gabriel. Essa é a lista de relacionados. O provável time do Red Bull Bragantino para enfrentar o Vasco é Cleiton no gol, num 4-3-3, tá? Aderlan na lateral, Léo Ortiz, que fez um golaço contra o América Mineiro na Sul-Americana, Luan Patrick, Juninho Capixaba, jogador que o Vasco tentou contratar no início da temporada, tripé de meio de campo com Matheus Fernandes de primeiro homem e 2 volantes meia, Lucas Evangelista, excelente jogador, e Bruninho. Tripé de ataque, o Eduardo Sacha de um lado, Sorriso deslocado para a ponta, porque eles têm um desfalque importante do Vitinho para essa partida pelo 3º cartão amarelo. E quem entra no time é o Thiago Borbas na vaga do Vitinho, tá? E o Eduardo Sacha no comando do ataque. O Red Bull Bragantino tem essa galera toda fora, mas uma galera que já não vem jogando há um tempo. O Vitinho, esse não, 3º cartão amarelo. Eric Ramírez, lesão na coxa esquerda. Eduardo Sanches, cirurgia no joelho. Elinho, estiramento no joelho. Henrique Mosqueira, contusão no joelho. Léo Help, lesão no bíceps femoral da coxa. Lucas Cunha, cirurgia no joelho. Natan Camargo, entorse no joelho. Raul, que jogou no Vasco, cirurgia no joelho. E Nátio La Quintana em transição. E aqui vale um elogio ao departamento médico do Vasco. O Vasco raramente tem lesão e quando tem, os jogadores se recuperam rápido. Você vê um contraponto de um time que está concorrendo com a gente no campeonato, entupido de lesão dentro do seu elenco, tá bom? Agora vamos falar de 2 situações. Primeiro, o Vasco informou que o Aero Payet vai acontecer quarta-feira, tá?
A chegada do jogador está programada para as 5h20 da manhã no aeroporto do Galeão. E o Vasco botou o seguinte nas suas redes sociais: um emoji de um avião com a bandeira da França. Dimitri Payet chega ao Brasil nesta quarta, dia 16/8, às 5h20 no aeroporto do Galeão. Partiu receber o nosso 10? Mais informações ao longo da semana. E o Vasco subiu 2 hashtags, AeroPayet e Vasco da Gama. Tá? Eu particularmente estou analisando bastante se eu vou ou não, quero muito ir, sendo que eu já informei para vocês que eu desenvolvi uma agorafobia. Eu não consigo ficar no meio de multidão, ambiente de tumulto, empurra, as pessoas muito apertadas e princípio de confusão. Desenvolvi isso em São Januário, no jogo entre Vasco e Ituano. Então tô vendo aqui qual vai ser a estrutura. Até a assessora de imprensa do Vasco falou que tá para tentar ver um espaço específico para a imprensa trabalhar. Se tiver um local que a gente conseguir ficar isolado, eu vou. Se não, prefiro não ir, porque eu posso ter um ataque de pânico, alguma coisa do tipo lá, e a minha segurança vem em primeiro lugar. Mas, de qualquer forma, eu tenho certeza que vocês vão estar bem assessorados, porque vários companheiros da imprensa vão estar lá, vão rodar imagens e eu acabo pegando a de alguém depois e dando os créditos aqui. Tá? Mas quem quiser ir, 5h20 da manhã no Galeão, na quarta-feira, tá bom? E agora vamos aqui a outras boas notícias e eu encerro o vídeo. Vídeo só com notícia boa do começo ao final. Qual é a última e boa notícia do vídeo, Dieguinho? São Januário já passa por melhorias. A primeira, já há algumas rodadas vocês viram que foi a colocação, ou melhor, a reinauguração do nosso telão. A gente vinha com a televisãozinha ali pequena, que estava até queimada já, e agora não, um telão moderno, vultuoso, muito bonito. De longe você vê que é um telão imponente de excelente qualidade. Isso já tem um tempinho. O gramado foi trocado, tá um tapete, tá muito bonito o gramado de São Januário. As arquibancadas passam por pinturas, né, como vocês estão vendo nas imagens aí já há um tempinho. Tá em processo de finalização já da pintura, lembrando, né, que a arquibancada ali é bem grande, a gente pegou dias de chuva aqui no Rio de Janeiro, e aí com essas chuvas você tem que dar uma pausa na pintura, mas já está se finalizando. E temos novidades. Do outro lado ali na social, o Vasco tinha uma frase: o legítimo clube do povo. O Vasco trocou essa frase porque aquela plaquinha que ficava ali caiu, né, tava toda desbeiçada, inclusive me irritou muito. No dia do velório do Roberto Dinamite, a gente foi lá, né? E, pô, o nosso ídolo máximo do clube sendo sepultado, não, né? Tendo o seu velório ali. E com aquilo tudo caído, horrível, o Vasco trocou. Tá zero bala, tá novinho. Trocaram a frase e foi recolocado ela de ponta a ponta. Vocês viram que tá bem bonito. E também outra situação, ao lado das cabines de imprensa, ao alto, o Vasco colocou 2 placas, como vocês estão vendo aí, uma com o escudo do Vasco e outra de um punho cerrado, que simboliza a luta do Vasco contra o racismo. Então tá mais bonito, foi colocado essas placas. Estão sendo construídos novos banheiros em São Januário, banheiros provisórios ali, lembrando que o Vasco está na luta aí com a prefeitura para finalizar o potencial construtivo, para com esse potencial construtivo conseguir fazer um novo estádio de São Januário, todo remodelado. Ele ficaria fechado algo em torno de 3 anos. Mas a manutenção que precisava dar no estádio, que é a obrigação da 777 e não vinha sendo feito, começa a ser feito, tá? Então, enfim, uma excelente notícia e mais uma coisa bacana que está acontecendo no Vasco nos últimos dias. Quando tem que vir aqui criticar, bater, reclamar e falar da incompetência, a gente faz. Mas quando tem coisas boas acontecendo, a gente tem que vir elogiar. Parabenizar a 777 pela contratação do Payet e agora por essas melhorias que estão muito tardias e vocês já deveriam ter feito antes, mas antes tarde do que nunca, tá bom? Lembrando que a obrigação deles é dar manutenção ao estádio, tá? Inclusive fazer banheiro e ser reforma, isso não é manutenção. Quando você constrói algo que não existe, você está reformando, você não está dando manutenção. Então, em tese, eles teriam que manter o que eles receberam do proprietário, que é o Vasco da Gama Clube Associativo. Então é importante vocês terem isso em mente também, que uma coisa é reforma, outra coisa é manutenção. Beleza? Então é isso, galera. Assim a gente encerra a nossa segunda edição. E agora, à noite, lá por volta de 11, 11h30, eu chego com a minha análise da partida de Red Bull Bragantino e Vasco. Tomara que eu venha aqui falar de mais uma vitória, o Vasco encurtar a distância para 3 pontos, com um jogo a menos, 2 vitórias consecutivas, com o Payet chegando, melhorias em São Januário, o Nainggolan podendo fechar também, o time encaixando, o aniversário do Vasco chegando.
enfim, e o mês de agosto, mês de aniversário do Vasco, seja um mês incrível, um mês de uma retomada do Vasco, e a gente possa, quem sabe, entrar em setembro numa outra condição, até já fora da zona de rebaixamento. Mas uma coisa de cada vez, nossa situação é delicadíssima ainda dentro do campeonato, e vamos focar no jogo do Red Bull Bragantino, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e logo mais eu volto. Valeu, fui, tamo junto.